Oi, oi, boa noite. Entramos um pouquinho atrasadinhos porque com essa chuva a internet não está colaborando muito aqui, mas eu espero que agora dê certo, que não trave e que a gente possa conversar um pouquinho, né? Eu aqui apresentando e vocês aí através dos comentários da nossa live, para falar um pouquinho sobre o que não dar para o bebê comer e por quê. Então hoje deu essa louca de fazer uma live, né, à tarde, quando eu estava gravando para o curso, Mamá com Papá, e aí eu abri uma caixinha de perguntas e eu percebi que várias perguntas que vieram eram relacionadas a por que não pode dar mel para o bebê, ou, né, melancia com leite faz mal, ou ainda vieram algumas outras da água, né, por que eu não posso dar suco? Então, isso desculpa aqui, pessoal, isso é bem interessante da gente falar, então, principalmente relacionado ao que não dar para o bebê, o porquê não dar. Eu acho que é bem importante a gente falar do porquê não dar para o bebê algum alimento ou algum líquido, porque uma vez que a gente entende o porquê não oferecer para o bebê, a gente realmente vai lembrar disso e não vai oferecer a ele, porque não vai querer esse malefício para o bebê, né? Então, eu vou começar um pouquinho aqui com a minha apresentação para vocês. Depois eu vou disponibilizar esse material ilustrativo lá aqui no meu Instagram, né? Para quem está no Instagram ou para quem está me assistindo no YouTube, né? Entra lá no meu Instagram, que é Camila Leandra Spinelli, e lá vai estar disponibilizado, então, esse material até para tirar dúvidas depois. Então, o primeiro alimento que a gente não vai oferecer para o bebê é o suco. Tá, peraí, com 4 meses, geralmente a gente dava suquinho de laranja-lima para o bebê, né? E por que agora não pode mais dar suco para o bebê? Bom, ainda bem que os estudos eles evoluem e foi percebido e foi visto ao longo do tempo que não há necessidade de iniciar a introdução alimentar. Primeiro, antes dos 6 meses e segundo, não precisa ser com líquidos. Se iniciava com líquidos porque o líquido do suco é muito parecido com o líquido do leite materno ou até mesmo da fórmula infantil. Então, apenas para manter a mesma consistência. Só que, quando a gente extrai o líquido da fruta, a gente extrai somente a água e o açúcar que essa fruta tem. E uma vez que eu extraio só o líquido e extraio o açúcar, muitos nutrientes, como a fibra e outras vitaminas que são antioxidantes, que são super importantes para o nosso organismo, são perdidas nesse processo. Então, ele sim se torna menos nutritivo. Além disso, o líquido ele não vai parar no estômago como a comida, ele não vai precisar daquela digestão como alimento sólido. Então, ele não sacia. Ele acaba fazendo o quê? Ele acaba... a criança precisa não mastigar, né? Ela só engole. Não é saciado, porque esse líquido entra no estômago e depois ele já vai direto para o intestino, então ela logo fica com fome novamente. Então, ela percebe que não mata a fome. Ainda o bebê acaba não tendo contato com a fruta, conhecendo a textura, vendo as cores, né? Reconhecendo e se familiarizando com a fruta. Quando eu dou suco também, há a possibilidade de estimular mais o uso da chuquinha ou até mesmo da mamadeira para a ingestão desse suco. E se a gente entrar aqui em mamadeira, em chuquinha, em bico, dá uma outra live ainda, né? Mas tem vários malefícios aí do uso da mamadeira e também das chupetas, né? Ou dos bicos pelo bebê, tá? Também uma coisa que eu acho que é muito importante são esses dois últimos itens, ó. Quando o bebê ele toma mais líquido através de sucos, ele acaba deixando de tomar água. O suco é docinho. Então, ele acaba acostumando o paladar para o paladar doce e ele vai rejeitar a água. Então, ele não quer a água pura, a água não tem gosto e ele vai querer sempre o suco, né? Além disso, também faz com que ele comece a ter o hábito de tomar líquidos adocicados. Isso seja o suco de fruta natural ou até mesmo o suco de fruta em pó ou em caixinha, né? Ele vai sempre ter essa preferência por beber, né, líquidos adoçados, certo? E aqui no suco também vale colocar que água de coco vai à mesma regra do suco. Nós iremos oferecer apenas
quando o bebê fizer 1 ano. Quando o bebê fizer 1 ano, e além do bebê fazer 1 ano, a quantidade a ser oferecida deve ser limitada. Então, ele vai tomar esporadicamente esse líquido e tomar 120 ml no máximo deste suco. Mas e aí, né? Fiquei sabendo disso agora. E agora, Camila, o que eu faço? Meu bebê já toma suco. O que a gente pode fazer para diminuir esse consumo de suco? Eu tenho 3 passos que eu acho que são interessantes trazer aqui. O primeiro deles é diminuir a quantidade. Quando eu diminuo a quantidade, já é indicado, né, que o bebê comece a tentar buscar mais a água para a ingestão desse líquido. Ainda não coar. Então, se mesmo diminuindo a quantidade, ele ainda busca muito esse suco, eu não coo, para assim eu ter mais fibras e um pouco mais de nutrientes. E, além de não coar, a ideia aqui também é diluir. Então, aos pouquinhos, daquele suco concentrado, a gente vai diluindo esse suco até ficar uma consistência aí mais líquida, né? E mais parecida com a água. Então, a gente consegue gradualmente, gradativamente diminuir essa quantidade de suco e aí sim o bebê vai conseguir ingerir água. Bom, ainda falando de líquidos, 2 líquidos também que são polêmicos aqui são os chás e o café. Então, a gente não vai dar o café para o bebê antes dos 2 anos de idade, né? Então, bem importante colocar. Café antes dos 2 anos não é indicado. E quando a gente fala de chás, eu gostaria até de perguntar, assim, fazer essa primeira pergunta para vocês. Precisa mesmo do chá? Bom, eu tenho meu mestrado e meu doutorado em ciências farmacêuticas, onde eu estudei muito plantas, né? E gosto muito de falar sobre chás. E aqui eu quero deixar uma indignação para vocês. O que acaba acontecendo? Os chás de saquinho não são a mesma coisa, não produzem o mesmo chá com os mesmos benefícios de eu utilizar a planta seca. Então, o que acaba acontecendo? A gente primeiro precisa pensar, como é preparado esse chá? Ele é de saquinho ou ele é com a planta seca? Com a planta seca, eu vou obter mais compostos que vão dar os benefícios que eu espero daquele chá, os efeitos esperados do chá. No saquinho, qual é um outro cuidado que nós temos que ter antes de oferecer para o bebê? Quando a gente pega um sachêzinho de chá, o saquinho lá dentro, a gente não vê a planta ali dentro. E muitas vezes essa planta pegou umidade e aquelas folhinhas ou florzinhas dentro do saquinho estão mofas. Isso mesmo, mofadas. E aí quando a gente faz a infusão, a gente faz, né, uma misturinha aí de chá com fungo dentro para dar para a criança. Ou até mesmo para nós tomarmos, né? Então um cuidado que tem que se ter é isso. Os sachês, eles têm que estar armazenados, né, acondicionados adequadamente para também não estarem fungados, tá? E outra coisa também, eu acho que o chá estimula também que os pais coloquem dentro o açúcar ou até mesmo o adoçante. E aqui, adoçante para criança, nem pensar. Já vou falar disso um pouquinho mais para frente, tá? Adoçante é para diabético. Quem não tem diabetes não precisa tomar adoçante. Isso para adultos também. E o açúcar, ele não é recomendado para o bebê. Então, aquela velha história, né, de como se começava antigamente com um suquinho de laranja-lima e com os chazinhos, já caiu por terra. Ela não é mais uma recomendação e muito pelo contrário. A gente precisa se questionar se precisa mesmo desse chá, tá? Outra questão que acaba acontecendo também aqui nos chás é muito similar ao que acontece com os sucos, né? A mãe vai acabar oferecendo ou numa chuquinha ou na mamadeira, muito dificilmente vai ser no copo. E ainda, muitas vezes, se troca a água pura pelo chá. O café só é recomendado para o bebê a partir de 2 anos. E ainda digo mais, será que precisa de café? O bebê já não tem estímulo e energia suficiente durante o dia? Ele precisa de mais um estímulo de cafeína? E a cafeína ainda, além de estimulante, ela acaba
aumentando, né, a estimulação da liberação do ácido clorídrico no estômago. Então, para o bebê que já é um pouco mais sensível, que esse estômago ainda está em maturação, em processo de desenvolvimento, não é interessante a gente oferecer o café para a criança. Puro nem pensar. E aí, se quiser oferecer com leite, porque faz parte dos hábitos da família, coloque mais leite do que café e não adoce esse café. Certo? Mas lembrando, a partir dos 2 anos de idade, ok? Saindo um pouquinho dos líquidos, mas também a gente fala e lembra de líquido é o sal, né? Quando a gente come uma comida muito salgada dá sede, não é assim? O sal, ele também não é recomendado para as crianças. O novo guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos do Ministério da Saúde coloca que pode-se colocar o mínimo, a quantidade mínima de sal na comida para a criança. Isso porque o guia estimula que a criança consuma a mesma refeição da família. E isso é muito interessante, que eu não precise cozinhar um alimento diferente para o bebê, que ele consuma a mesma comida da família. Só que aqui eu quero fazer uma pergunta para vocês. Será que a quantidade de sal ou dos temperos que nós utilizamos no nosso dia a dia, nas nossas refeições, é suficiente? Está sendo adequada? Será que ela não é excessiva? Então, isso é um ponto bem importante da gente parar e analisar. Muitos estudos já mostram que o brasileiro consome de 3 a 5 vezes mais a quantidade de sódio que ele precisaria ingerir. Então, a nossa alimentação adulto já é rica em sódio. A gente não usa quantidades mínimas. Então, eu dizer que a criança vai comer a mesma refeição da família, eu tenho que ter esse cuidado para ela realmente estar consumindo pouco sal, o que não é uma realidade muitas vezes. Então, se você quer oferecer a mesma refeição, diminua o sal ou cozinhe sem sal e adicione o sal na mesa, na hora de você se alimentar, certo? Outra questão importante de colocar o sal é a gente pensar que, quando eu falo de sal, eu não falo só do sal de cozinha. Eu tenho que pensar nos temperos prontos, como esses caldos prontos, temperos líquidos, meu tempero, meu sabor e assim vai, né? Tem N marcas aí na prateleira do mercado. Elas são riquíssimas em glutamato monossódico, que fazem uma estimulação de papila gustativa para o gosto salgado, né? E além disso, viciam, tá? E além disso, esse sódio, muitas vezes a gente acha que ele não tem sódio dentro, que ele não tem sal, e ele tem, né? E muitas vezes, além de usar esse caldo, então eu uso ainda sal, né? Então uso aquele caldinho para fazer o feijão, prontinho, tabletinho, e acaba utilizando ainda mais sal dentro e mais temperos. Excesso, de novo, né? E outro aqui que muitas pessoas acabam não utilizando sal para temperar, por exemplo, mas usam molho shoyu. Gente, o molho shoyu também é rico em sódio, tá? Então, para o bebê, a indicação é cozinhar com o mínimo de sal ou sem sal, que é o que eu, Camila, nutricionista profissional de saúde, recomendo, né? E aí começar a usar o sal apenas a partir de 1 ano de idade no bebê. Porque é a partir de 1 ano que esse sistema renal, que o rim do bebê vai estar funcionando mais adequadamente. A gente não vai fazer essa sobrecarga nesse rim do bebê. E o açúcar, né? Falamos de sal, vamos falar de açúcar então. O açúcar, ele também não é recomendado para criança. E a gente vai parar para pensar, meu Deus, mas eu já dei. Tudo bem, a gente pode fazer como a gente fez com o suco, né? A gente vai diminuindo aos poucos a quantidade de açúcar que a gente vai usando, né? Nas preparações principalmente, e vai tentando outras alternativas para substituir esse açúcar, certo? O açúcar, ele é recomendado a partir dos 2 anos de idade. E quando eu falo do açúcar, é o açúcar de adição e também o açúcar na preparação, em bolos, né? Em sobremesas, em bolachas, biscoitos, chocolates, chicletes,
Salgadinhos também, tá, gente? Salgadinho a gente acha que não tem açúcar, mas tem dentro. Se a gente olhar bem o rótulo, também pode ser o tema de uma próxima live, para a gente desmistificar, entender rótulo e ver que tem muito produto aí, iogurte, né? E muito produto infantil que se diz para público infantil que é lotado de sódio, de gordura e de açúcar. Legal? Então, açúcar a partir de 2 anos. E aí a gente pode falar, ai, mas tadinho do bebê, né? Não pode nem comer um pirulito, uma bala, um chocolate, vai numa festinha de criança, um brigadeiro. O bebê, ele não entende o gosto doce do açúcar se ele não foi apresentado para esse gosto doce. Então, essa coisa do ai, tadinho, é nosso. Eu, inclusive, tenho um post sobre isso, sobre chocolates e a Páscoa, né? No meu Instagram. A criança, essa culpa que a gente tem é nossa. A criança não sente a falta, ela não sente a abstinência do doce, certo? Então, por que não dar o açúcar? Primeira coisa, quando eu dou açúcar, eu estimulo a preferência por doce. Além de estimular a preferência por doce, faz com que a criança tenha mais recusa alimentar, pode levar à seletividade alimentar futura e ela acaba não querendo mais comer verduras ou outras frutas, porque até a fruta que antes tinha um paladar mais adocicado, agora passa a não ser mais tão doce, ok? Ainda o açúcar, ele se transforma em energia no nosso corpo, vai para a nossa célula, ele leva a agitação, a irritabilidade e pode inclusive mudar o ciclo do sono da criança. Falando ainda nessa parte fisiológica, o açúcar, ele pode formar placa bacteriana e levar a cáries. E a gente pode pensar, meu filho não tem dente ainda, como é que ele vai ter cárie? Os dentes podem nascer cariados, né? Por isso que a gente sempre fala que, por mais que a criança não tenha dentes ainda, é importante com uma gaze molhadinha fazer a higienização da gengiva, certo? E também, acho que como nutricionista eu não posso deixar de falar ou de pensar e explanar aqui que o açúcar ele está sim relacionado ao excesso de peso, obesidade e diabetes, tanto futura quanto ainda em crianças até mesmo menores de 2 anos. O consumo exacerbado de açúcar pode sim levar a um diabetes infantil ou um diabetes precoce. Lembrem, o bebê ainda está formando os órgãos, está desenvolvendo os órgãos, né? Então está em formação essa função desses órgãos. Então esse é um cuidado que a gente precisa ter. E aí vem o mel. E o mel foi uma das perguntas da caixinha de perguntas de hoje, né? Por que eu não posso dar o mel para o meu filho? Quando a gente fala em não dar o açúcar, é qualquer tipo de açúcar. É açúcar cristal, açúcar de confeiteiro, açúcar demerara, açúcar orgânico, rapadura, melado, açúcar de coco, qualquer tipo de açúcar. E aqui vai entrar também, além do melado, entra o mel, né? O mel vem da abelha, então, e um cuidado que se tem que ter com esse mel é porque ele pode estar contaminado com Clostridium botulinum. Então, o Clostridium é uma bactéria que pode contaminar o mel e pode levar a uma doença chamada de botulismo, que pode levar a problemas respiratórios e até mesmo a morte da criança. Então, o mel é a partir dos 2 anos de idade, assim como é o açúcar. Por quê? Porque ele tem os mesmos componentes do açúcar. E aí a gente pode se perguntar, bom, então não vou dar açúcar, não vou dar mel, como é que eu adoço? Usem frutas maduras. Frutas da safra, frutas da estação são mais ricas em açúcares. Os açúcares naturais, próprios da fruta, que não fazem mal para o nosso organismo. Além de ter outros nutrientes e também fibras nas frutas, coisa que o açúcar não tem. Açúcar é uma caloria vazia, né? Só vai ter ali o carboidrato e não vai ter outras vitaminas e minerais. Legal? Então, o que eu posso usar? A banana ajuda muito a adoçar, a maçã, as frutas em gerais, enquanto elas estão doces, uva passa, damasco, tâmaras. Então, são todos alimentos naturais, né? Que muitas vezes vão estar só secos, como é o caso da uva passa, da tâmara, do damasco, mas que podem ser usados em preparações e aí fazem com que essa preparação fique mais saborosa, mais docinha. Legal?
E aqui eu trouxe também uma parte de alimentos polêmicos, né? Então, para a gente conhecer alguns alimentos que são polêmicos também, da inclusão do bebê, pode ou não pode consumir. E também eu quero trazer para vocês algumas ideias de mitos aí, que também foi uma das perguntinhas da caixinha, tá? Leites e derivados. Então, leite, queijo, iogurte, requeijão, são indicados para o bebê a partir de 1 ano. Antes de 1 ano de idade, não há necessidade de incluir esse grupo alimentar, porque a criança ela vai ser amamentada ou no peito com leite materno ou na fórmula infantil, que já vai estar adequada para a idade dela, certo? Então, não precisa. Com isso também, a gente já desmistifica o mingau, né? Criança, bebê com 6 meses não precisa consumir mingau, até porque nesse mingau, muitas vezes vai o leite. Então, se você quer fazer um mingauzinho para o seu bebê, mingau é uma receita, é uma preparação. Eu sugiro que você faça o mingau a partir dos 8 meses do bebê, 8 a 9 meses, que é quando a gente vai incluir as receitas, e que utilize, então, água, aveia e, quem sabe, uma banana para adoçar um pouquinho. Pode usar canela, não tem problema, certo? Assim como todos os temperos naturais podem ser utilizados para substituir o sal, aqui também podem ser usadas as especiarias para as sobremesas. Legal? Gelatina não é alimento de criança e também não deveria nem ser alimento de adulto, né? A gelatina, ela tem muito corante, muito aditivo químico, que também a criança não está preparada para receber isso. Não nutre o bebê. É completamente artificial. Não existe um pé de gelatina, né, na natureza. Então, é um alimento ultraprocessado e a gente deve fugir desse alimento. Uma sugestão, se você quiser dar Nutri, já dou gelatina, o que eu posso fazer? Usar a gelatina incolor, que é aquela gelatina mais natural. E aí, na hora de preparar, você pode colocar o suco de manga, de laranja, suco de uva integral sem açúcar. E aí você faz essa gelatina natural, né, que não tem nenhum corante, não tem nenhum conservante, nenhum outro aditivo químico dentro dela. E você torna essa gelatina mais natural, certo? Pudins, flãs, não há necessidade alguma. Já falamos, leite a partir de 1 ano, açúcar a partir de 2 anos. Então, os pudins e flãs estão completamente fora da nossa lista aqui de alimentos que a gente vai oferecer. Eles estão excluídos, certo? Cogumelos também são uma polêmica, e principalmente para mães que querem que o bebê, né, torne-se vegetariano. Por quê? Cogumelo, gente, não é fonte de proteína. Não. Cogumelo vai ter fibras, vitaminas, minerais, potássio, zinco, ok, né? Alguns deles até ferro, depende aí o tipo do cogumelo, mas tem que cuidar com a procedência desse cogumelo, né? Então, conhecer o produtor, esse cogumelo tem que ser orgânico, você tem que conhecer o produtor, o armazenamento, a manipulação, até porque cogumelos a gente não lava, cogumelos a gente só limpa ele com um guardanapo, porque ele é poroso. Então, por isso é importante conhecer a procedência do cogumelo, caso você queira dar para o seu bebê antes de 1 ano de idade. Depois de 1 ano de idade, o cogumelo está liberado. Legal? Ainda, outro alimento que eu gosto de trazer, que é polêmico, né? As sopas. Não posso dar sopa para o meu bebê? Pode dar sopa para o bebê. Mas por que eu coloquei ela aqui no polêmico, né? Porque o ideal da sopa é que ela não seja misturada, amassada e tudo misturado, ou até mesmo liquidificada na forma de uma papa ou um creme que fica tudo com a mesma cor, né? Fica tudo marrom igual. Então, sim, você pode cozinhar os alimentos e oferecer para o bebê, né? Então, quando você cozinha, você já cozinha na forma de uma sopa. Mas quando você vai oferecer primeiro a batata, depois a cenoura, depois o chuchu, depois o macarrãozinho, né? E talvez não seja o alimento mais indicado para começar. Eu, como nutricionista, não gosto de indicar a sopa como primeiro alimento. Eu prefiro que a sopa entre na refeição, nas principais refeições, seja almoço ou jantar, quando o bebê já conhece, né, já tem o paladar aguçado aí, já conhece outros alimentos, tá?
Aqui eu lembrei de mais um alimento polêmico, que é uma fruta, que é o açaí. O açaí é muito interessante, inclusive com relação ao valor calórico e energético dele, e também de nutrientes. Ele é um super alimento, bem interessante, e pode ser oferecido para o bebê desde os 6 meses de idade. O cuidado que você tem que ter com o açaí é a procedência, porque muito se fala aí do barbeiro, que é responsável pela doença de Chagas, o Trichonossoma cruzi. Então a gente tem que cuidar por causa dessa contaminação que pode acontecer. Muitos estudos já mostraram que esse açaí pode estar contaminado, então muita atenção à procedência. Ele tem que ter o selo de qualidade, ele ainda de preferência orgânico e sem os aditivos dentro, sem xarope, sem açúcar, sem glicose, sem xarope de milho, sem guaraná. Então ele vai ser o açaí puro, pode ser a polpa de açaí pura, que aí a criança pode comer. Você pode bater com uma banana, morango, enfim, e dá para a criança comer o açaí. Legal? E aí a gente pode se perguntar, meu Deus, quanta coisa que eu não posso dar, que se dava antigamente, e eu vou ouvir de muitos, eu sei, que, isso é besteira, Eu sempre dei para meus filhos e ele nunca morreu. Não é assim? Como se nós fôssemos sobreviventes, porque comemos o que não deveria, Pessoal, é importante colocar que os estudos evoluíram, e que bom que a gente tem estudos novos e evoluções novas para saber o que é melhor para o nosso filho, para o nosso bebê. A industrialização mudou, os alimentos ultraprocessados, os aditivos químicos, estão muito mais aí no mercado, é diferente do que se fazia antigamente. Nossos hábitos são diferentes, os alimentos que consumimos são diferentes. Então não temos que nos ver como sobreviventes. E outra coisa, se falarem para vocês, mas sempre dei, sempre comeu, tá aí, sobreviveu e tá saudável. Saudável é um conceito muito visto de forma errada por algumas pessoas. Eu vejo dando aula e até atendendo pacientes, enfim, conversando com amigos, que há muita confusão do que é saudável. Tem pessoas aí que comem alimentos sem glúten, sem lactose, porque acham que são saudáveis, e não tem nada a ver, certo? Então, o que é ser saudável? Eu já tive pressão alta, mas daí eu tomo um remedinho e tá tudo bem, tô aqui, ó. Mas se eu tomo um remédio, porque eu tenho uma alteração de pressão, meu colesterol tava alto, meu triglicerídeo também, o médico deu um remédio e tá melhor agora. Mas você toma um remédio para baixar, Então, ser saudável é ter a saúde adequada, é não precisar tomar nenhum remédio, é se exercitar, é escolher alimentos que façam bem para a saúde. E outra coisa importante, saúde não é somente ausência de doença. Muitas vezes, quando a gente tem ausência de doença, muita coisa dentro do nosso organismo está acontecendo, está mudando, tem célula envelhecendo, E aí a consequência é muito futura. Então, aqui a gente tem que começar a pensar em hábitos alimentares saudáveis e adequados para o bebê, porque ele tem uma vida inteira pela frente de hábitos que ele vai estabelecer, principalmente até os 2 anos de idade. Mas na primeira infância é importante que a gente ofereça alimentos que sejam in natura e que sejam adequados para essa criança. E além de oferecer, nós também consumirmos, Porque eu não posso dizer para a criança, não come chocolate, e eu comer chocolate na frente da criança. Ou, come brócolis, come cenoura. E aí, eu não como brócolis, eu não como cenoura. Tá certo? Então, queria deixar aqui essa mensagem final que a gente precisa também fazer, Precisamos tirar alguns mitos que ainda existem. E falando de mito, acabei de lembrar de uma caixinha de perguntas. Foi feita uma pergunta para desmistificar um pouquinho, para explicar sobre a melancia com leite ou manga com leite, ou até mesmo comer melancia à noite, que empedra, ou comer feijão à noite é pesado,
Vamos lá. Essa história de comer fruta com leite, né, manga, melancia com leite fazer mal, isso é mito, né? Por quê? Senão a gente não teria as vitaminas. Claro que tem fruta que não vai combinar com leite. Por exemplo, fazer uma vitamina de melancia, né? Não fica muito legal. Agora, uma vitamina de manga, certo? Mas tem muitos drinks, por exemplo, que levam melancia e leite condensado. E leite condensado vem do leite, né? Então, na época do Brasil colonial, olha como isso é antigo. Se falava isso para que os escravos não comessem frutas e tomassem o leite, porque o leite era raro, era caro, né? Então ele era só para os senhores do engenho mesmo. E os escravos ficavam com o que tinha na lavoura, o que tinha de fruta, e o que mais tinha era pé de manga, né? De cana de açúcar, certo? Então por isso que se criou esse mito, mas ele não é verdade. Legal? E comer feijão à noite não é pesado, tá? Feijão não é pesado, né? O que acaba acontecendo é que o feijão ele pode gerar um desconforto maior na hora de fazer a digestão e na hora em que que ele chega lá no intestino. No intestino esse feijão ele pode fermentar e aí produzir gases. Então ele acaba estufando porque a pessoa fica cheia de gases, né? E aí as pessoas falam, não come à noite porque é pesado. É que geralmente à noite você come, espera um pouquinho de tempo e vai dormir. Então a digestão realmente fica um pouco mais prejudicada e a gente vai para alimentos que têm digestibilidade melhor, né? Mais adequada para o consumo noturno. Legal? Então era isso que eu queria passar para vocês. Eu não sei se tem perguntinhas. Vou dar uma olhadinha aqui, gente, para ver se eu tenho perguntinhas aqui. Perguntou se é melhor começar pela carne de frango ou quando eu devo começar a testar outros alimentos. Legal, Andréia, ótima pergunta, né? Quando a gente fala de alimentos para não dar para o bebê, você vê que carnes aqui nem entrou nessa apresentação, né? Então, a gente pode sim oferecer para a criança desde os 6 meses. Eu gosto de indicar a carne de frango pela digestibilidade da carne de frango. Depois, você pode ir para carne bovina ou até mesmo suína, mas importante fazer ela cozida por mais tempo para desnaturar essa proteína, ou seja, já no processo de cocção, quando você está cozinhando, essa proteína da carne começa já a se quebrar. Então ela já vai pré-digerida para o bebê. Fica mais fácil para o bebê conseguir digerir a carne, né? E aí incluir ovos e peixes depois, porque ovos e peixes podem causar mais alergia no bebê, certo? Então, sempre testar novos alimentos de manhã, né, ou ali no almoço, para que você tenha um período da tarde para acompanhar e ver se o bebê aceitou bem, tá? Mas sim, pode começar com a carne de frango e depois ir para as outras carnes, tá? Sem problema algum e qualquer tipo de carne. Eu gosto de falar sempre do músculo bovino, porque o músculo cozinha super fácil na panela de pressão, é uma carne riquíssima em ferro e as crianças até 2 anos precisam de uma quantidade adequada de ferro, tanto que elas são suplementadas, né? Pediatra, nós temos programas nacionais de suplementação de ferro, porque é muito recorrente a anemia em crianças menores de 2 anos. Legal? Então é importante sempre oferecer, tá? Bom, gente, como eu falei no comecinho, a minha internet aqui deu uma oscilação por causa da chuva, né, que está tendo aqui na minha região, então eu não consegui ter um retorno, né, eu não estou conseguindo ver as perguntinhas aqui, então por isso que eu estou indo ao ladinho, pegar o celular para dar uma olhadinha, porque eu estou filmando na câmera, né, e com essa queda aí da internet, para a gente não atrasar, a gente preferiu começar assim, tá certo? Só para explicar mesmo para vocês, tá?
Obrigada! Muita coisa que a gente não pensa, né? Legal, é isso mesmo. Então tá certo. Bom, era isso que eu queria passar um pouquinho hoje, né? Eu vou disponibilizar, então, como eu falei, essa apresentação, essas lâminas, eu vou colocar no meu Instagram. E se vocês ainda tiverem alguma dúvida, é só deixar nos comentários que eu vou estar respondendo, né? Da melhor maneira, enfim, que eu conseguir. Então, deixem bem explicadinho ali que eu respondo para vocês, tá? Eu espero ter respondido as perguntinhas da caixinha de perguntas de hoje, nessa live relâmpago. E muito obrigada a todos que estão aqui comigo numa quarta-feira de feriado, às 9 horas da noite, para conhecer um pouquinho mais do que não dar, então, né? O que ter esse cuidado para não oferecer para o bebê e entender o porquê de não oferecer. Legal? Um beijo e fico à disposição de vocês aqui no Instagram. Tchau, tchau!